Fala rapaziada, vocês estão bem? Bom, eu trouxe um vídeo para vocês acompanharem, verem e ouvirem. Eu não vou tomar muito do vosso tempo, então já deixa um like, e se inscreva no canal e assista o vídeo até o final. E no final do vídeo, vê se deixa um comentário, o que você achou do vídeo. Isso vai me ajudar muito no próximo vídeo. Já fez isso? Tudo bem. Game on! Em um mundo escatológico, sem munição, sem suplementos e sem saída. Ele é o último sobrevivente da cidade. E olhando para essa foto, ele fala que felizmente essa pessoa partiu a tempo. 80s. E um monstro aparece rugindo para ele, mas o cara se levanta, pega na sua arma, se prepara e desce a porrada no zumbi. E grita para esse bando de monstros irem para o inferno. Do nada, ele é chamado pelo seu professor e se levanta em choque, mas toda a turma começa a rir da cara dele. E algumas pessoas perguntam se ele ousa em dormir na aula do professor principal. Esse cara é interessante, né? E o outro fala que ele pode ter passado a noite jogando na lan house. Mas o professor fala para esse aluno, dorminhoco, aguentar até a aula acabar. Pois se ele não quer estudar, ele não pode influenciar os outros, mas o prota tá mais querer saber sobre ele estar vivo. Eu não morri. No banheiro, ele fala que isso é inacreditável, eu voltei à vida e voltei no ensino médio? Molha a cabeça e se olha no espelho. Cara, eu pareço tão diferente há 10 anos atrás. Eu era muito fraco. As minhas cicatrizes também desapareceram do rosto. Na hora, vem a visão dos infectados. O cara parte o vidro no soco, pega um caco de vidro e se vira com rapidez pronto para cortar a cabeça. Mas o amigo pergunta o que ele está fazendo e ele pausa, reconhecendo aquele rosto. O rosto do seu amigo, o Galfen. E o amigo pergunta qual é o problema dele. Cara, você me assustou. E o prota pensa que talvez porque ele não suporta as memórias antigas. Ele não reconheceu o Galfen, o seu amigo de confiança na época da escola. E o Galfen fala que ele não sabe se pegou bandagens suficientes na enfermagem. E pergunta para o prota que é verdade que ele se declarou para a gata mais bonita da escola. Ei, você disse que ia se declarar antes do Dia dos Namorados, né? Mas o prota pergunta, Dia dos Namorados? O Galfen diz, é hoje, cara. E o prota se lembra desse dia. O Dia dos Namorados. Há 10 anos atrás. Ele foi humilhado por uma garota bem no meio da turma. E a garota pergunta se você ficou maluco. Você escreveu uma carta de amor para mim, Zoltian. Ela chama ele de caipira enquanto rasga sua carta. O protagonista se lembra daquele dia. Não por causa da humilhação, mas ele se lembra por causa da era decatológica que começou 2 horas naquela tarde. E o amigo fala para o Zoltian esquecer aquela garota. Mano, a Duan Charou está num outro nível. Mas do nada, a garota aparece e chama pelo Zoltian. E ela pergunta se foi você quem escreveu essa carta. É nojento receber uma carta suas, Zoltian. Mas o prota pega na carta e fala que também é nojento te ver, garota. E ela fica na raiva. E o prota se pergunta, será que ele era cego? Como eu pude gostar de uma garota assim? Durante a era decatológica, o egoísmo dessa garota causou muitas mortes. E o Galfen também foi morto por causa dela. Mas o Galfen do lado fala que, rapaz, você é foda. Há 2 horas de 24 de fevereiro de 2018, um meteorito atingiu a superfície da Terra. E ele explodiu em vários pedaços que caíram ao redor do mundo e o vírus se espalhou velozmente. No início, as pessoas infectadas pelos vírus ficaram todas em coma. Poucas pessoas resistiram ao vírus e recuperaram a consciência, mas 70% de todos os humanos viraram monstros. Os sobreviventes lutaram bravamente e alguns ganharam poderes sobrenaturais através da evolução. E os monstros também evoluíram. E por fim, o nosso lar se tornou um inferno. E o prota agora fala que só falta 1 hora até a era escatológica começar. Mas o amigo pergunta, ei, Tianxin, você está escrevendo um romance? Cara, você disse que a gata da escola era nojenta e agora me conta do apocalipse? Você tá bem, mano? Mas o prota fala pra ele, deixe isso do lado. E o prota pergunta se o amigo tem dinheiro. Ele diz que sim, mas pergunta por que ele tá fazendo essa pergunta. Mas o prota entrega o seu dinheiro e fala pro amigo levar esse dinheiro e comprar comida. Toma, você deve levar esse dinheiro e comprar algo bem calórico e não passíveis como chocolates, biscoitos e comidas enlatadas.
Ele fala que eu tô escrevendo um romance, um livro. E preciso vivenciar a situação da era escatológica. E pede que o seu amigo o ajude. Eu não posso explicar agora, então vou precisar mentir. E o protagonista fala para ele ligar para os seus pais e dizer para eles comprarem remédios e alguns objetos de primeira necessidade. Mas o amigo pergunta se ele está falando sério. Enfim, e só aceitar o lanche noturno e o prota fala que eles vão se encontrar na fábrica mais tarde. Correndo na velocidade, ele fala que os pais dele morreram há muito tempo atrás, em um acidente de automóvel. E ele espera que o Galfin o escute e ligue para os seus pais. O internato de Shantin ficava na beira do lado do subúrbio norte, na cidade, e evitou perfeitamente a manada dos cadáveres do centro. Apesar de haver muitas baixas na escola, a situação ainda era bem melhor do que ao redor do mundo. E ele só precisa correr mais um pouco. Mas percebe que o corpo dele está muito fraco. Sendo um colégio interno, a escola tem um bom estoque de suplementos. Além disso, tem uma boa arma na fábrica, falida, administrada pela escola. O cara segura num pé de cabra e fala que, comparando com uma arma, uma faca, um machado, esta é a melhor arma funcional. Os primeiros infectados são fracos e lentos, vai ser fácil lidar com eles. E esse armazém é um local perfeito para eu me refugiar. E o prota testa sua arma para aprimorar os golpes. E com um olhar determinado, ele fala que deve encontrá-la novamente. Já na escola, uns valentões se aproximam do prota. E o amigo do protagonista fala que o comissário da escola o seguiu com seus capangas. E o comissário pergunta para o protas, ou Tian, por que ele falou daquele jeito com a gata da escola. E o prota pensa que o comissário maldito é um dos fãs da Duan Charou. E ele se esqueceu de quantos fãs essa garota tinha. Mas o comissário fala para ele não fugir, eu vou te matar. E do nada todos ficam assustados, porque com muita rapidez o prota pegou no seu pé de cabra e colocou bem na cara do comissário. E com um olhar frio, o protagonista fala para ele sair daqui agora, vaza. E o comissário fica muito apavorado e caiu de joelhos. E o protagonista fala que quantos amigos do comissário, eles podem todos sair daqui. Especialmente você, Duan, Charu, cai fora. Mas depois da ameaça, outros valentões se aproximaram da escola. E um deles pergunta se o Zoltian estava fingindo. E o outro fala que eu vou acabar com ele, mais cedo ou mais tarde. E a Duan, Charu, pergunta para o comissário. Ei, você não é um bom lutador? Você está nervoso? Cara, você está todo suado. Mas o comissário fala que aqueles olhos me disseram que ele podia me matar. Mas a garota pergunta se foi o Zoltian que o deixou com medo. Mas do nada todos olham para o céu e veem vários meteoros viajando no céu. E eles se perguntam, ei, os meteoros aparecem no dia? Aquilo era visto em todo o mundo, até no Japão e na noite iluminada em Nova York. E as pessoas tiravam fotos e faziam pedidos, e desejos. E o prota fala que finalmente está acontecendo. Muitas pessoas acharam que isso era um presente do Dia dos Namorados. E o Galfin pergunta, ei, você tem certeza que nós podemos ficar aqui e matar a aula a tarde inteira? Mano, que tal a gente ir para uma lan house? E do nada um estrondo acontece no lugar causando um. E o prota fala que tudo começou com um vírus que se espalhou instantaneamente pelo ar. E todos vão entrar em coma por 20 horas. E assim que eles despertarem, o mundo todo vai virar um inferno. E o prota tem uma visão de uma garota se transformando na frente dele. E acorda apavorado chamando o nome de Xuan Xuan. Mas depois de se acalmar, ele percebe que aquilo foi apenas um sonho. Mas o Galfin pega no celular e vem as horas. Ele entra em choque e fala que já são 10 da manhã. Mano, a gente dormiu a noite toda? Droga, dormir fora e matar aula. Nós vamos ser punidos. Mas o prota fala para ele ficar calmo. Cara, nós não vamos ser punidos. E o Galfin pergunta. Ei, Tianxi, você está bem? Você está estranho desde ontem. O Galfin pergunta quem está gritando. Mas o protagonista fala que eles sentem o cheiro dos vivos e são atraídos até aqui. Assim, aparece aquele ser com olhos vermelhos e muita fumaça na porta. O Galfin fala que deve ser o professor. Pode deixar isso com ele. Ele vai lidar com esse professor, pois ele é bom a fugir. Mas assim que ele se aproxima do professor, o protagonista se agacha e pula com o seu pé de cabra, ficando na cabeça do monstro.
e matando ele instantaneamente. Assim, o Galfin testemunha aquele assassinato a sangue frio. O cara entra em choque e fala que mesmo que o Xianxin tenha medo de uma punição, ele não devia fazer isso. Mas o protagonista fala do artigo número 1 de Guia de Sobrevivência. Nunca hesite quando encontrar um zumbi e fala para o seu amigo pegar a sacola e vir para fora. Ele vai ver que o mundo mudou. Lá fora tem vários zumbis mutados. E assim, o amigo pergunta se ele está sonhando. O colégio inteiro se transformou em mortos-vivos. E alguns estavam devorando os estudantes que ainda restavam. E um zumbi olha para trás e vem rugindo para o prota. Mas o protagonista manda ele para o inferno diretamente. E fala para o Galfin não ser mordido. Enquanto isso, o Galfin estava preocupado em saber se ele não estava sonhando. Assim, eles caminham diante daquela manada de cadáveres. Olha para frente e vê aquele dois casal de delinquentes. E ele fala para esse Jin não vir para cá, pois ele está trazendo vários zumbis com ele. Mas o delinquente se arrasta e quebra a cara de um zumbi perseguidor. O cara grita para Duan Sherou correr daqui agora mesmo. O Galfin pergunta se alguém da gangue da Duan Sherou sofreu mutação. Mas o protagonista fala para ele não se envolver, apenas se cuide. Assim, a garota sai correndo. Estava sendo seguida por um zumbi e tropeça caindo de cara no chão. Um zumbi se aproxima e vai para devorá-la. Assim, com lágrimas nos olhos, ela pergunta: quem pode me salvar? E o protagonista ataca e decapita o zumbi. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe um like, comentários e se inscreva no canal. Valeu por ter assistido o vídeo até o final. Obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. E faça uma visita ao meu canal. Valeu, até mais. Game on!